Olá, no nosso estudo de O Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 17, que trata da formação dos médiuns, e agora no item 215. Vamos aqui ver as instruções de Kardec a respeito daquela preocupação, principalmente dos médiuns iniciantes, de obterem aquela mediunidade automática, mecânica, para ter certeza de que as mensagens não provêm dele, sim de um espírito estranho a ele próprio. Diz assim Kardec: se não é dado ao médium ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para obter esse resultado serão infrutíferas. E estaria errado em se crer deserdado por isso. Se não está dotado senão da mediunidade intuitiva, é preciso que com ela ele se contente, e não deixará de propiciar-lhes grandes serviços se sabe aproveitá-la e se não a repele. Se depois de tentativas inúteis continuadas durante algum tempo, nenhum indício do movimento involuntário se produz, ou se esses movimentos são muito fracos para dar resultados, não se deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe é sugerido, sem se inquietar se vem dele próprio médium ou de outra fonte estranha. A experiência lhe ensinará a fazer esta distinção. Ocorre a miúde, aliás, que o movimento mecânico se desenvolve ulteriormente. Dissemos mais acima que há casos nos quais é indiferente se saber se o pensamento vem do médium ou de um espírito estranho. É sobretudo quando um médium puramente intuitivo ou inspirado faz o trabalho de imaginação por si próprio. Pouco importa que ele se atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe vêm boas ideias, que agradeça ao seu bom gênio, e se lhe serão sugeridas outras. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Nós sabemos que Kardec sempre nos alertou no campo da mediunidade, que mais importante de quem é a fonte da mensagem é o conteúdo da própria mensagem. No livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, livro este originado das sessões de estudo de Chico Xavier em seu grupo a respeito do Livro dos Médiuns, lá na década de 1960, ao final de cada estudo, Emmanuel trazia uma mensagem. E a respeito desse item 215, ele trouxe uma mensagem que se denominou de sintonia mediúnica. Diz-nos Emmanuel: para cooperar na mediunidade a serviço do bem, não deves esperar que os instrutores desencarnados te impulsionem as peças orgânicas como se fosse um fardo movido a guindaste. No reino da alma, o trabalhador, conquanto precise de inspiração, não pode considerar-se mola inerte. Indiscutivelmente, o mecanismo espontâneo é nota destacada e importante a afeição de novidade para a convicção. Contudo, as edificações do sentimento e da ideia exigem a vigilância da consciência. Por isso mesmo, em qualquer condição da força medianímica, podes colaborar com as inteligências superiores domiciliadas na vida superior em favor do progresso humano. Se tens dificuldade para compreender-nos a assertiva, repara os campos de ação da própria Terra, em que o serviço dinamiza a responsabilidade nos mais diversos graus. No levantamento do prédio vulgar, o pedreiro comum, embora consciente da sua tarefa, trabalha com o espírito dirigente do mestre de obras. Este trabalha com o espírito do arquiteto que planejou o edifício, e o arquiteto trabalha com o espírito do urbanista que institui o gabarito da via pública. Na escola, o professor de determinada disciplina, embora consciente de sua função, age com o espírito do diretor imediato. O diretor age com o espírito do técnico de ensino e o técnico de ensino age com o espírito das autoridades que presidem os serviços da educação.
medita no assunto e perceba que é muito difícil te movimentares sozinho nesse ou naquele rumo da vida. Em toda parte, pensas e fazes algo sobre a influência de alguém. E entendendo que todos nós nos encontramos consideravelmente distante do bem verdadeiro, não percas tempo perguntando ou tendo dúvida se o bom pensamento te pertence ou não à sua cabeça. Recorda, acima de tudo, que o bem puro verte essencialmente de Deus e que os mensageiros de Deus tomar-te-ão sobre a tutela se te dispões a servir. Linda lição, dirigida principalmente a todos nós médios e aqueles médios iniciantes que ficam cheios de dúvidas e preocupados a respeito de que se a mensagem a ser dita, falada na psicofonia ou escrita na psicografia vem da própria cabeça ou do espírito desencarnado. Tenha certeza de que todos nós aqui na Terra recebemos sempre as devidas intuições do plano espiritual. Dependemos sempre da nossa sintonia no bem para auferirmos mensagens inspiradas dos bons espíritos. Quando não, estaremos sujeitos aos espíritos inferiores. Saibamos disso e trabalhemos sempre no bem, na prática do que Jesus nos ensinou e o que a doutrina sempre nos esclarece. Fora da caridade, não temos salvação. Fique com Deus e muito obrigado.